estamos aqui mais um bate-papo, uma conversa, uma entrevista, como você quiser chamar, e aqui no canal Etnos Rock, nesta última semana do mês de março, mês dedicado às mulheres, e vamos encerrar esta trajetória conversando hoje com uma pessoa muito querida, muito especial, minha parça, amigona Rita. Tudo bem, querida? Tudo e você, Claudião? Tudo jóia, estamos aí. A gente se vê pouco, mas a gente sabe que as comunicações são sempre bem-vindas e graças a Deus a gente tem conseguido ter ótimos diálogos. Nos momentos a gente consegue se falar, se encontrar, tem sido muito bom. É, dá para manter conectado, né? A gente está sempre se conectando aí. Sim, um não é stalkeando o outro, mas sempre atento. É complicado isso. Não stalkeando, mas sempre atento, porque acho que a amizade ela deve ser assim, né? A gente tem que estar atento a detalhes da vida e como a internet nos proporciona isso, é melhor a gente aproveitar e ficar mais próximo ainda, né? É verdade, é Muito bem, Rita, verdade. eu queria que você fizesse uma coisa primeiro. Eu queria que você se apresentasse para a galera do canal que não te conhece ou que está chegando agora, fale um pouco da sua vida, o que você gosta de fazer, enfim, fique à vontade. Tá bom. Bom, meu nome é Rita, né? Meu nome é Rita Galoni. Eu sou descendente de italianos, eu moro na Moca, né? É, eu fiz publicidade, é, eu gosto muito de poesia, de escrever, e eu tenho um livro lançado em 2020, que é a biografia do K.K. Downing e do Judas Priest, o lírio do heavy metal. E já estou num projeto do Lírio 2, além de outros projetos que estão surgindo também. Mas como que surgiu o interesse em você falar especificamente de um músico ligado ao heavy metal? Como que a veia do metal, vamos do começo, como que a veia do heavy metal surgiu na sua vida? Tá. Então, foi assim. é, Quando eu era adolescente, a gente não era assim, eu não era exatamente muito ligada ao heavy metal, né? Tinha aquelas domingueiras, sabe, aquelas músicas pop, né? Aquela coisa mais assim, em domingueira e tal, nos 15 anos, tudo bem. Aí depois, quando eu entrei no ginásio, eu comecei a curtir mais um rock, é, Rolling Stones, Led Zeppelin, mas aquele rock and roll, né? E fiquei bastante assim no rock. Aqui do Brasil, a Rita Lee, né? Que é aquele disco Tutti Frutti da Rita Lee, eu sei de cor, ao inverso, sabe? De tanto que eu ouvia, né? E muito a Rita Lee, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, tal. E outros mais, mas misturado com MPB, né? Porque teve uma época na minha vida que a gente tinha um apartamento, a minha família tinha um apartamento em Peruíbe. Então a gente montava aqueles luaus, assim, sabe, Da na hora. praia à noite, com vinho, fogueira, e aí era violão, era tocando MPB, tinha bastante hippie, sabe? O pessoal falava bicho grilo na época, né? Uhum. Então era muito MPB, muito MPB. Aí o que que aconteceu? Aí foi passando, teve antes de eu me apaixonar, de eu entrar de cabeça no heavy metal, eu fui muito fã do Prince, sabe? O Prince que faleceu há um tempo atrás, tal. Mas ele tem uma veia do rock, né? Muita gente Uhum. fazia aquela comparação dele com Michael Jackson e tal, mas ele sempre foi um multi-instrumentista, ele tinha uma tendência mais para o rock, né? E foi uma coisa assim que eu não fui influenciada por ninguém. Eu estava assistindo aqueles programas de rock que passava do Capivara, né? TV Eu não Gazeta? lembro, acho que na Gazeta tal. Era o Aí Realce, depois passou. veio Realce Baby.
Isso. Aham, Aí passou um vídeo do Prince, né? E aí foi aí que aham. eu comecei a me identificar com o heavy metal também. Mas aí eu me chamou a atenção aquele lance do Prince, assim, do vídeo que eu assisti, chamou muita atenção. E como naquela época não tinha internet, nada, eu comecei a procurar revistas, informação sobre ele, comecei a comprar os discos dele. Nossa, eu acompanhava assim geral o Prince. Aí depois tudo bem. Aí eu comecei a namorar e o meu ex-marido, ele era já do heavy metal, né? Ele chegou a tocar um tempo com o Ira. Quando o Ira começou, sabe? Com o Edgar Sim. Escandurra, quando começou, assim, eles estavam em Porão ainda, eles moram próximos lá na Vila Mariana, e aí ele tocava lá com eles de sábado, fazia aquela bagunça e tal, mas acabou não seguindo com eles, mas ele já era mais envolvido com heavy metal. E foi com ele que eu conheci o Judas, Hum, né? Além das outras bandas, que Iron Maiden, o Saxon, tal, eu conheci o Judas e aí eu me envolvi mais com o Judas Priest. Não que eu não sei, que eu seja bitolada só em Judas, né? Mas assim, o Judas me pegou de jeito, sabe? Sabe quando você começa a ouvir as músicas, aí você vai traduzindo as letras e tem tudo a ver com o seu dia a dia, sabe? Foi uma identificação assim muito grande, né? E, e aí eu comecei a acompanhar mais até do que o meu ex-marido, né? Na época a gente ainda era namorado e eu comecei a acompanhar mais o Judas do que ele, né? E eu ia atrás de show, ia atrás de material, ia na galeria do rock comprar discos, disco de vinil, sabe? Toda a coleção lá do Judas. Eu comecei a procurar mais. Ele gostava, curtia, tal, mas eu ficcionei mais. aham. Então, uma vez passou um documentário do British Steel, do aniversário do British Steel, que eles começaram a falar, cada um contando sobre a sua história, né? E de como foi gravado o disco. E quando chegou a vez do K.K. Downing, né? Tá até aqui o livro. Tá aqui é o livro, né? Aham. Então, quando chegou a vez dele, que é o KK, ele começou a falar, e ele começou a falar de uma forma assim meia emotiva, né? Ele começou a não brincando que nem os outros, ele tipo ficou com o olho cheio de água. Aí eles estavam todos na mesma sala, um olhou para o outro, Robbie Halford e tal, porque ele teve uma vida muito difícil. O pai dele não acreditava que ele seria um músico, que ele faria sucesso. Ele falava: imagina, vamos trabalhar no restaurante e acabou, né? Aí ele foi trabalhar no restaurante, mas tinha lá o violãozinho dele, tocava escondido, não sei o quê. Ele Hum. não se ligava muito nos estudos, o negócio dele era tocar, e aí começou a ter para resumir, né? Começou a ter uma crise da família e tal, e aí ele foi na forçada a trabalhar nesse restaurante, mas o cabelo dele começou a crescer, porque ele, ele era do rock, do heavy metal. Aquela época ainda nem era um heavy metal, era um rock, né, que o Judas tinha. E aí ele foi mandado embora, né, por causa do cabelo que ele não queria cortar, e o pai dele pôs ele para fora de casa, né? Então ele saiu sem nada. O pai dele era bem rígido, e aí ele saiu sem nada, só com um violão debaixo do braço. A gente está falando um pouco da cultura inglesa. Por exemplo, se a gente for pensar que os americanos, no auge, na explosão do Elvis Presley, por exemplo, estamos falando início dos anos 70, tal. Explosão dos Beatles. Os americanos, eles tinham essa veia mais, como posso colocar, radical, no sentido de, não, nós somos conservadores. Os ingleses, por serem europeus, eram mais avançados. Então, o pai do Kiki Downing, ele era meio estranho, porque nós estamos falando de uma geração onde tinha simplesmente o Ozzy Osbourne, que já de alguma maneira
já estava ali quase que em atividade, e o próprio Motorhead. Então, É, então ele é um cara, porque isso é uma coisa muito peculiar do europeu. Eu conheci alguns europeus, e o europeu tem isso como tradição na sua vida, que chega uma hora que o pai fala assim, então, queridão, tá na hora de você ser alguém, né? E o cara tem que se coçar. Então, de alguma maneira, o Kiki Dowen, ele se coçou mesmo. Bom, pai, então quer saber? Não vou ficar aqui no restaurante, vou me virar e vou ser alguém. E o Judas começou com ele lá já no início dos anos 70, né? Muito louca essa isso. história. E por incrível que pareça, o Ozzy veio lá de Birmingham, o Led Birmingham. Zeppelin É. também. E me fala uma coisa, Rita. Dentro desse cenário, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Lá no começo, quando você estava falando sobre a sua descoberta com Judas, você se identificou com as letras da banda. E é bom você falar. Eu queria que você tecesse algum comentário sobre isso, para desmistificar também essa coisa de que as bandas de heavy metal não conseguem falar de outro assunto a não ser o capeta, o capiroto, o satanás, o diabo. Cara, se você pega as músicas do Iron Maiden, a própria The Number of the Beast não tem absolutamente nada a ver com esse conceito que as pessoas trazem de que, não, uma banda satânica. E o Judas não tem essa característica, não tem essa característica, assim como o Saxon tem, as bandas tradicionais de heavy metal não tem essa característica. Qual foi a primeira música que mexeu com você, a letra que mais se identifica com você e o disco que mais mexe com você do Judas? Eu falo sempre assim, inclusive em todas as entrevistas que eu fiz, eu falo que de todo. Bom, eu me identifico sempre com todas, né? É, cada uma tem um pedacinho assim que faz um pouco parte da minha vida, mas uma música que completa a minha vida inteira é o Victim of Changers, né? Porque ele é uma história de, de mudança, né? A pessoa a pessoa ela fica jovem, vai envelhecendo, e o que influencia isso na vida dela? As coisas vão mudando de uma certa forma. Então, é vítima das mudanças, que é o Victim of Changers, né? Tem Sinner, tem inclusive um trabalho deles que muita gente criticou, que foi o Nostradamus, né? Que foi um dos últimos discos que o KK tocou com a banda. Sei. Muita gente criticou e não tem nada a ver, assim, imagina falando de satanismo, de nada, né? Muito pelo contrário, ele fala de um sacerdote, de um visionário, né? É uma coisa assim, viajante até o disco, é muito bom, sabe? Muita gente criticou, até fãs mesmo criticaram, né? Agora, o que o Judas traz nas músicas é sempre assim, tem músicas românticas deles, inclusive tem clipes que você vê assim que são músicas românticas. Então, é, tem aquela parte, tem aquela música que fala sobre aqueles dois garotos que As eles coisas acontecendo. ouviam muito essa música, e diz que ouvindo essa música de trás para frente era uma invocação do demônio, né? Então Nossa. eles tentaram se matar, sabe dessa história? Não, não. Então, eles estavam num parque, os dois meninos, né? Mas eles ficavam muito dentro de casa, tal. E aí eles ouviam muito Judas e essa música diz que é, fez com que eles tentassem um morreu e o outro ficou completamente deformado, porque ele deu um tiro na cabeça, mas Nossa. ele não morreu. E a cabeça dele, e ele ficou totalmente deformado. E aí foi a família chamou, foi para tribunal, próprio Judas, né? Foram processados, mas não deu nada, porque a música não queria dizer nada disso.
entendeu? No fim, eles descobriram que a família estava querendo tirar um dinheiro do Judas, né? Na verdade. Nossa. A verdade foi essa. Quer dizer, o problema que eles tinham era um problema paralelo, não tinha nada a ver com Judas. Mas porque eles estavam escutando essa música, então eles se viram naquele direito de ir para cima, mas não deu certo, Uma coisa que né? quem passou por isso foi o Dee Snider, que havia uma música que tinha relação com a morte e, e ficou chato porque o juiz queria que ele pagasse uma multa gigantesca, que ele fosse preso por incitar a violência e a morte, e a letra falava sobre a morte da mãe dele, né? E ele Você conseguiu vê como é que é? entendeu? Ele conseguiu provar exatamente que a letra falava sobre é, é, a morte da mãe. Eu estou com o material aberto aqui, tá? Meu, é muito legal poder estar conversando, buscando respostas aos sofrimentos milhares de garotos. Raymond Belknap, de 18 anos de idade, morto no local da tragédia, e James Vince, de 20 anos, que se mutilou no incidente, vindo a sobreviver por mais 3 anos. Houve esse problema judicial, realmente não estava sabendo essa história. Isso aconteceu em 23 de De, dezembro de 85. de Uma qual cena banda? de Judas Priest. Fã de Judas Priest começa suicídio e pai Ah, escuta você está falando isso. Você está falando desse caso, né? desse caso, Falou. exatamente. É porque assim, gente, ó, deixa eu falar um particular aqui para vocês. Durante muito tempo, a gente fazia esses bate-papos aqui de uma maneira mais descolada, blá, 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 blá. Só que algumas entrevistas, elas precisam ter um cunho jornalístico. E não é tudo. Atenção, você jovenzinho de 20 anos. Não é tudo que pessoas como eu, com 57, e a Rita, com 27, sabe, Isso mesmo. né? Então, ela está trazendo algo que pode ser que você que esteja me assistindo, esteja nos assistindo, goste do Judas, mas não busque informações. Por exemplo, eu não vou dar o nome aqui do cidadão, eu não sei até que ponto pode rolar um tipo de processo. Mas quando o Rob Halford se assumiu como homossexual, o Judas fez um show no Brasil 10 anos depois do anúncio. Gente, normal. O cara foi lá, fez o anúncio. 10 anos depois, uma emissora grande no Brasil estava cobrindo o Rock in Rio e falou sobre o Rob como se fosse um furo de reportagem, né? Ou seja, o cara todo empolgado, não, estamos com um furo de reportagem aqui. Rob Halford declarou homossexual. Tá, mas ele já tinha dito isso 10 anos antes. Porque Eu as pessoas lembro disso. elas querem, na verdade, elas querem viver, elas querem ser moderninhas, querem estar no meio do metal e fazem os seus julgamentos a partir do que elas enxergam, entre aspas, vendo de forma errada as paródias do Massacration. Headbanger é uma galera culta, entendeu? É, é. Headbanger não é um cara que fica só batendo cabeça. Tem uns amigos no trabalho, como eu te falei, isso é um bate-papo mesmo. Tem uns amigos no trabalho que eles falam assim, Klaus, você tem que parar de ouvir metal, você só ouve metal, você tem que ser mais eclético. Aí eu falo assim, mas eu sou um cara eclético dentro do rock heavy metal. Não, você só ouve metal. Tá bom, você ouve tudo? Eu ouço tudo. Aí eu coloco Animal Corpse. Aí a pessoa descobre que ela não é eclética. É, mas isso é muito É, pesado. sem Então você dúvida. não é eclético. Você gosta de músicas, só que quando você entra dentro do cenário do metal extremo, você já, opa, então você não é eclético. Presta atenção. Dentro ainda desse lance ó, adorei essa parte das letras, porque nós precisamos sim desmistificar toda essa loucura que acontece, que o fã e os músicos de heavy metal só pensam em doideira. O Wasted Years do Iron Maiden é uma música que eu me identifico muito, porque ela conta a história de pessoas que já não estão tão novas. O tempo está passando, mas nós continuamos batalhando, né? Rita,
você conheceu então o Kikido, certo? Como, Conheci. qual foi a situação que você teve contato com ele? Como que aconteceu? Mas conta alguma coisa que você não tenha E falado. agora Os você. milhões a- a- de. Mas tem que dizer, não, alguma coisa você possa contar. Senta que lá vem a história, porque eu adoro contar essa parte, né? Fica à vontade, manda bala aí. Porque assim, esse livro eu lancei ele agora em 2020. Nós estamos em 2023, é que está passando tão 23, rápido. Foi no final exatamente. da pandemia, né? Só Posso que eu... interromper um segundo? Posso Pode. interromper um sozinho? Como que você fez para lançar um livro em 2020, no meio da pandemia? Você vai ter que dar uma introduçãozinha, nem que seja 30, um minuto. Não, não foi difícil. Não foi difícil por quê? Porque eu não precisei sair de casa. Porque assim, o meu livro eu tinha escrito há 12 anos atrás. Esse livro. O Lírio do Heavy Metal, eu escrevi há 12 anos atrás. Aí foi em 2000 e eu terminei ele exatamente em 2008. Deixa eu só te falar o porquê que eu fiz o livro, né? O porquê que eu comecei a escrever esse livro. Porque foi assim, eu estava vendo esse documentário e o pessoal estava comentando tal da banda. E aí o KK falou, né, que ele teve muita dificuldade por conta do pai dele e tal, e não sei o quê. Essa história do KK me chamou a atenção. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Sabe quando você fica? Falei, Uhum. poxa, eu tenho tanta coisa para pensar, né? A gente tem a coisa do dia a dia, a rotina da gente e tal, mas como a gente é muito envolvido com música, né? Aí eu tipo indo no metrô, assim, indo trabalhar, eu tava lembrando do documentário, eu falei, mas caramba, por quê, né? Fui começar a procurar, na época nem computador eu tinha, a gente não tinha smartphone, eu fui numa lan house e comecei a buscar essa informação, que não era, por exemplo, que um fã que curte a música não quer saber o fundo da história, né? Aí eu peguei e eu fui procurar. E aí eu descobri o site dele, né? Que é o Steel Mill, eu descobri o site e comecei a fazer contato. Na época era o Orkut. E eu Uhum. estava no grupo, eu estava no grupo do Judas. Então, eu tinha muitos amigos do Judas que eu tenho até hoje, inclusive, e, e aí comecei a comentar com eles, alguns começaram a comentar algumas coisas sobre isso, e um dos amigos que eu até cito no livro, que é o Adrian, ele era amigo de um dos assessores do site do KK. Sim. Aí eu entrei em contato com o Kimo, que é esse amigo dele. Então, quer dizer, eu tive uma porta para me comunicar. E aí eu falei, quero saber mais da história dele. E eu quero escrever sobre isso. Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Falei, eu acho interessante eu falar de heavy metal. Eu vou falar da história dele. Me tocou, né? Muita gente me criticou. Não, você vai falar do Judas, por que que você não vai falar do Rob Halford, né? Você tem que falar do Rob Halford, né? Porque todo mundo conhece mais Rob Halford. Eu falei, não, não é o Rob Halford. O lance do escritor, tanto o nome do livro como a história, não é a gente que escolhe, sabe? Parece que é uma coisa que vem, Uhum. assim, tinha que ser dele a história. Eu falei, não, vai ser dele. Ah, não vai vender, não faz mal, eu vou fazer o livro dele, né? E aí ele estava em turnê do Nostradamus, mesmo assim, ele, tipo, eu não tinha o computador em casa ainda, meu filho tinha só para fazer a lição e tal, e eu não usava muito. E aí eu ia na Lan House e cada 15 dias sempre tinha um e-mail do KK lá, tipo, eu fazia uma pergunta, é, eu falava com o pessoal do site, mas ele sempre me retornava. Da Quando hora. eu consegui o e-mail direto dele, ele sempre retornava, sempre. E, e aí eu fui pegando essa liberdade, essa abertura,
com o próprio pessoal do site. E aí foi rolando, porque como eles foram me dando material, fotos inéditas, o Uhum. próprio Adrian, que é daqui do Brasil, que era amigo do Kimo, que era amigo do KK, né? Quer dizer, atrelou tudo ali, e aí eu consegui vários materiais, informações que eu não tinha. O próprio KK me passou também algumas informações que eu perguntava para ele. Eu tinha que esperar uns 10, 15 dias para ele responder, mas ele respondia, Da hora. sabe? Menos metido do que muito músico que eu vejo por aqui. Mas essa, você sabe que Que tem. não é nada, entendeu? Não, você sabe que tem. Infelizmente, isso não é. Não falo isso nem como piada, nem como. Meu, tem gente que é um Grava um absurdo. disco, grava um disco, gravou um disco, aí deu uma entrevista num programa X, aí já acha que merece ganhar o Oscar de revelação do ano. Não, queridão. Meu, uma coisa que é importante as pessoas perceberem: bandas sérias, o público sério percebe. Então, meu amiguinho, se você acha que você é o cara, não, você não é o cara. Porque todas as bandas, mesmo se formos pegar o Steve Harris, por exemplo, a gente está falando do Iron Maiden, do o próprio é, Rob Halford, são pessoas que trabalham exaustivamente. E eles trabalham, não, eles não têm essa fantasia de que eu vou gravar um disco e você o próximo é, Iron, Metallica. Não, minha banda vai crescer tanto que eu vou virar um mainstream. Não, amiguinho, se você não trabalhar, você vai continuar tocando. Lógico que tem bandas que não levam a banda no sentido de, eu quero tocar com os amigos no fim de semana. Tocou para 10 pessoas, não tem problema, tá com meus amigos ali. Tem gente que pensa assim, acha que é totalmente, mas não pode reclamar se ninguém vai no show, uma coisa. Mas tem cara que acha que não, que a minha banda é boa, eu sou demais, eu vou fazer sucesso. Então, meu amigo, tem uma coisa para te dizer. A vida às vezes não escolhe você, né? Então, É, e eu falo isso assim, por quê? Porque eu vejo pessoas, é, para você ver como que um rótulo muda a pessoa, né? Então, o que eu admiro muito, que nem o próprio pessoal aí do Motley Crue, né? Porque eles fizeram um show agora há pouco aqui. tá no Brasil. Eles saíram, eles foram na galeria do rock. Que louco, velho. Que da Eles hora. foram na galeria do rock. Eles foram no beco do Batman, sabe? E aí eu acabei não conseguindo ir no show. E até nesse dia eu tinha que fazer eu tinha que fazer uma entrega ali no centro. E falei, não, eu vou ter muita sorte, né? Mas eu não sabia que eles iam lá também. Mas eu estava tão assim ficcionada, estava tão triste que eu não consegui ir no show. E alguém comentou comigo, parece que eles vão rodar São Paulo porque o Nick Six ele é fotógrafo e ele foi na Aham. Cracolândia, ele tirou foto de lá e tal, né? Ele já apanhou na Cracolândia uma vez que ele veio aí. É porque eu também ia fazer o livro deles, também alguma coisa eu sei. Aí eu peguei e fui, passei ali, não, na Dom José de Barros, acho que é Dom José de Barros, né? É ali perto. Eu sei que eles estavam num boteco. Eu dei de cara, não acreditei. Porque eu Sério? estava assim, um dia antes do show, né? Aham. É, eu estava virando assim a rua, e aí eu vi que tinha um monte de gente assim, correndo pro barzinho ali. Eu falei, opa, 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 né? Aí fui eu lá correndo e tal, já peguei o celular, e aí tá lá tomando uma água de coco o Tommy Lee. Aí ele tava assim, o pessoal não sei o quê. Aí na hora que ele virou, já tirei. Eu falei, eu não sabia se eu tirava foto, se eu olhava pra cara dele, né? Aí
eu cheguei super perto, tava ele, tava esse novo guitarrista, né? Então, foi muito louco, mas foi muito rápido. Logo depois eles saíram e tal. Mas assim, o que eu quero dizer, não quero nem falar sobre isso. Aí eu, há 12 anos atrás, bom, agora são 14, né? Na época eu falava 12, que eu tinha feito o livro e achei que nunca ia publicar, né? Aí um amigo meu, escritor, o Cláudio Alexandre Magalhães, não sei nem se você conhece ele falou para mim, olha, eu descobri uma editora que é super prática, eles fazem tudo para você, eles registram, sabe? Você não tem que correr em cartório, eles fazem tudo, né? E como eu tinha uma verba já há um tempo guardada para isso, né? E eu falei, não, eu vou então aproveitar essa oportunidade e encaixou, deu tudo certo, né? Eu fiz uma negociação com eles, tal, e deu tudo certo. E aí eu comecei a passar material para eles e mandei o livro para eles, tal, e aí foi aí que eu consegui fazer o livro. Mas como eu consegui falar com o KK, como eu conheci ele pessoalmente, foi assim. Eu ia continuar o livro ainda um tempo maior, mas como a turnê Nostradamus veio para São Paulo, que foi no Credit Car Hall que eles tocaram aqui em São Paulo, eu já tinha comprado o ingresso, né? Comprei Hum. para a família toda, e aí todo mundo quis ficar lá na cadeira. Eu não, eu fui para a pista sozinha, né? Eu falei, eu vou na pista, eu vou colar na grade e vou ficar ali, saber até o lugar que ele ia tocar, né? Eu falei, eu vou, por enquanto estava assim, né? Aí, o que que eu fiz? Até onde eu tinha escrito, eu encadernei, fui numa gráfica e pedi para eles encadernarem tudo que eu escrevi. Eles Hum. fizeram, coloquei uma capa dura, ficou um livro bonito até, assim, mas não tinha passado por correção, não tinha passado por. Foi uma coisa minha, É a né? Foi um. finalização que eles falam, né? Hã? Eles falam da finalização, né? Você faz a parte da finalização. Então, não, aquilo foi meu, sem passar por corretor, porque tem que passar por análise e tal. Eu Ah. mandei lá em português, em português. Ah, sensacional! Ficou lindo, não, ficou Era a lindo. ou seja, era a oportunidade, eu não vou perder a oportunidade. Não, eu falei, não, não posso perder tempo. Aí eu mandei fazer capa dura, ficou lindo, tal, tudo bem. E aí, quando ficou pronto, um dia antes do show, ficou pronto, e, e aí eu peguei e falei assim, bom, o que que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou chegar primeiro, eu cheguei, era de manhã, né, lá no Credit Car Hall. Eu falei, eu vou chegar primeiro, é, o meu ex-marido, o meu filho, a namorada do meu filho foram depois. E eu fui sozinha, né? Eu fui sozinha com um saltão desse tamanho. Aí eu peguei, cheguei lá, fui lá atrás pela entrada deles, onde eles entram, não tinha ninguém ainda. Aí eu peguei e falei assim: bom, o KK sabia que eu ia levar o livro, ele já Tá. sabia. Aí eu falei assim: olha, aí eu falei com a portaria lá, com segurança, eu falei assim: eu vim para entregar um livro para o guitarrista que vai fazer o show, né? Aí ele pegou e falou assim: eles não chegaram ainda, né? Aí eu peguei e falei assim: então, e como que eu posso fazer? Porque eu posso ficar esperando aqui? Ele falou, não, aqui não vai poder esperar, porque aqui é a entrada deles, tal. Aí eu peguei e falei assim, mas eu vou ter que voltar para lá e depois eu venho para cá com o livro na mão, é um presente, é um livro dele, né? Aí nessa hora apareceu um, um cara lá da produção. Um brasileiro, um tal de Orlando, né? Aí eu peguei e falei assim, ele falou assim, pode falar comigo, não tem problema. Eu falei, olha, é,
como que eu faço? Ele falou, você pode fazer o seguinte, deixa o livro comigo, que assim que ele chegar, falei, pô, Hã? assim que ele chegar, eu entrego o livro para ele. Aí eu falei, Aham, quem é que vai me garantir que você vai entregar o livro para ele? aham, Poxa, olha o trabalho que eu fiz, né? Quem que vai me garantir? Eu não te conheço, né? Aí ele pegou e falou assim: confia, você tem outra opção? Falei, não, não tem outra opção, né? Ele falou assim: então faz o seguinte, coloca o seu telefone celular aqui, ó, na capa do livro, põe seu celular e eu vou deixar o meu celular com você. E aí, assim que a banda chegar, eu vou te ligar e vou falar que eu entreguei o livro, vou falar o que que ele falou, tal. Eu falei, tá bom, né? O que eu vou fazer, né? Tudo bem. Deixei meu telefone lá com ele, voltei lá para onde tem aquele lago, aquela fonte que tem ali na frente do Credit Carró. Fiquei sentada lá porque eu tava com salto e tal. Aí começou a montar aquela fila, né? E eu lá sentada, e aquela fila foi formando, né? Aí chegou meu filho, tal, já era de noite, né? E aí eu comecei a conversar com o pessoal que estava lá. Tinha um menino que estava numa cadeira de rodas e super fã do Judas. E aí eu comecei a falar do livro e ele ficou todo interessado e a gente acabou fazendo até amizade, né? E ele falou, poxa, que legal, tal, não sei o quê. Aí passou, aí começaram a abrir os portões. Só que esse menino, como ele tinha deficiência, ele entrou antes, né? Porque ele uhum, ficou na área VIP, onde ficam os fotógrafos. tá. E outras pessoas ficaram lá também. Na hora que eu entrei, eu já corri para o palco, né? Já colei ali na Na grade. grade. Falei, eu já estava feliz ali, sabe? Eu falei, bom, Aham. eu entreguei o livro, o cara está na consciência dele, eu fiz o que eu pude fazer, né? E fiquei na grade, tem a área VIP, tem o palco. Aí eu sabia, fiquei bem na frente de onde ele toca. Ele sabia que eu ia, inclusive ele tinha fotos minha no site dele, minha, do meu filho, porque a gente começou a manter o contato por e-mail. Então, eu Uhum. mandei fotos minhas, ele postou foto minha no site dele. Então, já estava nessa. Não era Interação. amizade, mas. Hã? Uma interação, né? Já estava, porque tinha foto, tinha 3 fotos minhas lá, tal. E porque o cara que administrava o site, ele era amigo desse meu amigo, então deu uma força, né? Tá. Aí tudo bem. Aí eu entrei, meu, foi muito louco, né? Eu entrei É. e aí eu tava na grade, e aí um cara lá, um segurança, começou a falar assim: Rita, Rita, bem de perto, ali perto do palco. Eu falei, nossa, quem que me Sim. conhece aqui? Tudo bem, tinha bastante gente que me conhecia ali, que é fã do Judas, né? Mas Aham. vinha de lá do palco, ali da área VIP, né? Ele falou, você é a Rita? Eu falei, sou. Ele falou assim, não, pode entrar aqui na área VIP. Aí, o menino da cadeira de rodas falou que eu era vizinha dele e que eu Aham. tinha ido com ele. Aí ele, olha, eu falei, meu. Aí eu entrei, eu falei, eu não acredito que você fez isso, caramba. Aí eu entrei e fiquei na área VIP, lá dos fotógrafos e tal. Aí eu falei, mas eu vou ficar aqui sentadinha pertinho de você. Ele falou, não, se solta, curte, dança, não é porque eu falei para você entrar aqui que você precisa ficar do meu lado. Vai, Aham. curte, dança, aproveita, que eu tô curtindo também. Eu falei, beleza, né? E aí tinha uma menina do meu lado que estava filmando. E aí tudo bem. Até aí começou a lotar, não sei o quê, começou a vir aquele gelo seco. Na hora que começou o gelo seco, e eu tava ali, ó, tipo, eu não tinha mais grade, eu tava ali, eu e o palco. Meu, eu tava assim, apoiada no palco. Eu falei, nossa, que loucura. Aí eu peguei e falei assim, aí começou aquele gelo seco. Na hora do gelo seco, e aí eu falei pro meu filho, olha onde eu tô. Eles estavam lá nas cadeiras de cima. Ele falou, como que você veio parar aí? Eu falei, depois eu te falo, né? Aí tocou meu celular. Na hora do gelo seco, tocou meu celular. Aí eu atendi, era o Orlando. Aí ele falou assim: olha, Rita, eu entreguei o livro pro KK.
tá? Ele perguntou para você se você vem no show amanhã. Eu falei assim, naquela bagunça toda, eu falei assim, olha, eu só comprei o ingresso para hoje, eu não tinha para, não comprei para amanhã, só para hoje, né? Ele falou assim, não, não tem problema, pode vir, vem amanhã que ele vai te receber. Aí quando foi no final do show, ele veio me dar a mão, sabe? Ele veio lá, deu a mão para mim, me apertou a minha mão, e tal. Foi muito legal. Aí no dia seguinte, às 6 horas, estava lá, a gente estava lá pontualmente. E aí, quando foi umas 6 e pouco, não sei o quê, aí o segurança falou, Rita, Rita Galone, né, chamou. Aí eu gelei, né? Aí eu peguei e falei assim, ele falou, pode entrar. Aí eu falei, meu filho também. Ele falou, não, tudo bem, só vocês dois, tá? Aí meu filho falou assim, mãe, se controla, deixa eu tomar até água. Aí ele falou assim: ó, essas outras 4.000 pessoas que estão aí, vocês não podem entrar, só ela e o filho. Essas 4.000 É, pessoas. é. Nem a namorada do meu filho e nem o meu ex-marido pode entrar. Exatamente. Muito bem, muito bem. Aí tudo bem. Aí na hora que passou a catraca ali, né? Tipo, eu falei, tava só eu e meu filho e o segurança acompanhando, não tinha mais ninguém, sabe? De repente você deixa, a multidão ficou toda lá atrás, e você tá entrando num corredor, que você sabe que você tá entrando no backstage do Judas, que é a banda minha banda de cabeceira, que eu vou encontrar o cara que eu fiquei 2 anos estudando a vida dele, né? Aí meu filho falou assim, mãe, você se controla, você agora, aqui você não é uma fã, né? Ele tá te recebendo, É... né? Ele Puta, falou, que sabedoria do moleque. ele falou, então, né, por favor. Ele falou, mãe, por É. favor, né? Você é Falei, uma tá bom, escritora, pode você não é deixar. uma fã, é verdade. Aí eu peguei, e no livro mesmo, eu falo, eu não falo K.K. Downing, eu falo Kenny. Então, eu acostumei, até nos e-mails que eu mandava, eu falava Kenny para ele. E ele aceitava isso. Até hoje, a gente interage no Instagram, Aham. porque ele só segue 100 pessoas, 102 pessoas. E ele me segue, né? Então, assim, ele interage, ele curte foto minha quando eu marco ele curte foto minha sozinha, sabe? Assim, a gente. E eu, quando ele posta alguma coisa, eu falo Kenny, ficou o Kenny, né? Assim, eu chamo ele de Kenny. Aí, desde o livro. Aí, quando a gente estava chegando assim no corredor, que a gente ouviu uma conversa, tal, não sei o quê, que eu vi que era na hora que eu dei de cara, né? Aí eu falei, meu filho, se controla. Eu falei, tá bom. Mas na hora que eu dei de cara, eu fiz, Kenny! Kenny! Aí ele tava com o Red Bull na mão, aí ele olhou assim e tal. Aí eu fui, né? Na boa, fui lá, cumprimentei, dei um abraço nele e tal. Ele foi super gente boa, abraçou meu filho, brincou com meu filho, parou de falar com a pessoa que ele estava conversando, sabe? E aí, aquele cara que eu entreguei o livro foi junto como tradutor, sabe, para ajudar a Sim, gente se comunicar. da hora. Então, quer dizer, foi a pessoa certa, sabe? E aí a gente entrou é, lá no camarim dele, né? Um pouco antes de entrar no camarim, não deu tempo, mas o Rob Halford passou na hora. Nessa hora, o Rob Halford passou. Meu filho era muito fã do Rob Halford. Aí meu filho, né? Ele estava como convidado do KK, mas na hora que o Rob Halford passou, ele fez: E aí, meu filho? Fez assim, e aí? O olho dele brilhou. E o Rob Halford estava de chinelão, estava de bermuda, eles não estavam prontos. E nem o que eles estavam de calça jeans, não estava pronto para o show ainda, né? E o Rob Halford de bermudão. Aí meu filho, e aí? Né? Aí ele parou, ainda brincou com meu filho, deu um chutinho assim e tal. Ele falou, putz, não deu tempo de pegar a câmera, não deu tempo de fazer nada, né? Bom, mas tudo bem. Ele só dele ter sentido isso, assim, sabe? É. Aí a gente foi, ele foi super gentil, ele tinha um monte de coisa para, sabe, oferecer. Eu não quis comer nada, mas ofereceu um monte de coisa. Olha, eu fiquei meia hora lá com ele.
Da Aí ele hora. falou, me conta essa história do livro. Eu falei assim, então, eu comecei a escrever o livro para você, e ainda esse livro aqui é um demo, né? Ele falou assim, então, o que eu quero, a primeira coisa que eu quero te pedir, ele falou para mim, traduz em inglês, porque eu não, não vou entender nada. Ele falou. Falei, é claro, né? Aí, tanto é que o livro, eu tenho aqui, ó, esse daqui é o em português e eu tenho em inglês também. Esse daqui é o inglês, Uhum. né? The Lily of Heavy Metal. Então, e aí, ele falou para mim, eu quero em inglês. Eu falei, tá bom. Mas aí ele me deu camiseta para o meu filho. Aí ele começou a conversar, falou, perguntou quanto tempo que eu acompanhava o Judas. Então foi isso, sabe? Foi muito legal. Foi assim, foram 30 minutos que voaram, passou muito rápido. E eu não queria sair de lá de jeito nenhum, mas aí eu fui para o show, né? Aí ele deu ingresso, mas aí ele já deu 4 ingressos, quer dizer, não só para mim, para o meu filho, que eu falei que tinha mais 2 pessoas, ele deu para os 4. Aí a gente assistiu outro show, já tinha se encontrado, sabe? Foi muito legal a interação assim durante o show, né? Então foi inesquecível. E agora, como eu interrompi para poder entregar o livro para o KK, teve uma outra parte já pronta e ainda faltam alguns capítulos para finalizar o Lírio 2. Eu quero fazer a continuação porque o cara está nativa, Entendi. entendeu? Então ainda tem muita coisa para falar dele, né? Eu quero ver se eu falo mais. E eu também estou com um livro de ficção, mas aí não tem nada a ver com rock. Mas eu estou com muitas ideias e estou fazendo poemas, estou fazendo citações, essas coisas. É o que eu ia, é o que eu ia, é onde eu ia chegar, porque assim, a mente fértil do escritor, ele não paralisa numa coisa só, ele se abre, né? Se abre bastante. Eu queria te perguntar uma coisa, a gente está chegando no final já, queria te perguntar uma coisa. Dentro de tudo isso que você me falou e dentro da perspectiva e proposta que você tem para o futuro, o, na sua opinião, nós temos um problema muito sério aqui no Brasil. Os brasileiros escrevem pouco. Eu li o livro do. Não, eu não li ainda. Eu estou com o livro, mas eu recebi o livro do Paulo Marchetti e ele fala que os europeus, os americanos, eles escrevem o tempo todo e fazem biografia. É uma pergunta que eu quero fazer para você, para a gente poder ir nesse momento final já. O que você acha que falta para que os brasileiros, ou alguns brasileiros, tenham consciência da necessidade, porque a obra literária ela é algo importante não apenas para quem está escrevendo, mas para as pessoas que também estão consumindo aquele produto. Por que será que lá fora eles têm todo um cuidado de mostrar uma biografia, autobiografia ou uma biografia contada por uma outra pessoa, e aqui tantos valores importantes que nós temos. Eu não vou nem falar do Max Cavaleira, que tem livro, não vou nem falar do Carlos Carlos Lopes, né? Não quer mais Vando, Carlos Lopes do Dorsal. Mas o que será que falta para outras bandas? Pergunta para você, minha querida. O que será que falta para que as bandas nacionais, com histórias ricas, façam o Muita mesmo coisa, que tem muita escrevem coisa aqui? boa, nossa. Eu percebo que muitas pessoas não se interessam tanto pela leitura, por pegar um livro, por, na verdade, assim, tem a escrita. Eu trabalhei no jornal Estado de São Paulo e a gente fala muito isso, né? Jornal. O jornal é uma escrita viva, né? O livro é uma escrita morta, porque ela é um livro que vai estar sempre lá, ele é eterno, é aquela história, não é uma notícia, né? Tá? Aquela história vai ficar lá. Eu acho que as pessoas não, assim, muita gente perdeu o interesse de ler.
sabe? Por conta da tecnologia, eu acredito, aqui no Brasil, né? Eu admiro muito em outros países, mas tem muita gente aqui que gosta de ler. Só que aí tem que ser um assunto mais interessante, né? Para poder prender a pessoa. Eu acho que essa parte cultural, ela é bem vaga aqui no Brasil. Eu acho que o que não anima realmente os escritores, aliás, as bandas para fazer a sua própria história, biografia, ou um artista fazer uma biografia, uma história dele, ou até um escritor fazer uma ficção, por conta disso, de que o retorno para quem está começando, eu digo, não para um Paulo Coelho, que já é consagrado, que tudo que ele faz todo mundo vai ler, todo mundo conhece e tal. Mas para quem não tem um nome tão grande aí no mercado literário, eu acredito que a grande dificuldade seja essa. As pessoas, elas preferem a internet, né? Tudo bem que você pode até ler um livro pela internet, mas parece que é um pouco cansativo. Por isso que eu quis fazer uma biografia bem curta, justamente por isso, porque as pessoas não têm paciência para ler um livro muito grande. Não estou dizendo, não estou generalizando, porque conheço muita gente que gosta de ler. Eu preciso todo dia ler, todo dia eu preciso ler. É, Nem todo dia eu escrevo, mas todo dia eu preciso ler algum, eu preciso algum livro. Eu estou sempre com algum livro embaixo do braço. Então, assim, eu não sei se foi por educação, né? Que apesar que eu gosto da internet e tal, mas eu acredito que o maior fato é que o próprio país ele não te incentiva muito. O país ele não incentiva muito a leitura, a cultura, entendeu? Não só dos livros, mas também de outros tipos de cultura, sabe? Então, eu acredito que seja isso. Que nem no meu caso, como é um livro de uma banda conhecida, eu tive muita sorte, porque muita gente, por ser o meu primeiro livro, eu tive muitas vendas, vendeu bastante, mas por conta do nome do Judas também, né? Mas assim, uma pessoa que está começando, que vai escrever uma história dela, ela tem que batalhar muito para aquilo, você entendeu? Não é assim tão simples, né? E infelizmente eu sinto isso. O próprio país ele não incentiva a cultura. Uma pena, né? É uma pena, porque para mim o livro é um castelo, é uma coisa assim, fascinante, né? Eu, 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 eu sempre achei, eu sempre, é um filho, o meu livro é meu filho, né? Que eu não gerei, mas eu escrevi cada letra, cada palavra, assim, mas não é todo mundo que vê por esse lado, né? Tem que ser alguma coisa interessante, tem que ser uma história interessante, que nem Agatha Christie. Eu pensei até em fazer um livro de contos, que fica mais fácil para a pessoa ler um livro de contos. Eu penso dessa forma. Eu penso que o país ele não colabora muito com a cultura, principalmente literária. Agora, Viver de livro no país não é fácil. você saiu de uma biografia e está indo para uma ficção. O que te motivou aí para esse campo e o que você pode nos revelar sobre esse trabalho? Então, essa ficção vem de um quebra-cabeça de muitas histórias que eu já escrevi há muito tempo atrás. É um livro gótico, ele se baseia numa música de uma banda que nem é conhecida, não é uma banda, é um underground de Miami. Quer dizer, Hum, não é uma banda assim famosa, nada.
mas eu gostei da letra, me encaixou com as minhas ideias do que eu já tinha escrito. É uma história gótica, e ela já tem nome. É sobre a lua púrpura, o nome. Sobre a lua púrpura. Mas eu estou querendo transformar esse livro em contos. Eu acho que vai ficar muito mais fácil, porque são várias histórias. Então, eu estou preferindo fazer contos. Eu tenho uma biografia também, que eu estou em andamento, é, que é de uma pessoa comum. Hum. Ela não é artista, ela não é cantora, ela não é atriz, ela é uma mulher que é, subiu na vida com a luta dela, com o trabalho dela. Então, ela tem um sonho de escrever a biografia dela e pediu para mim. Então, a Ah, gente também da hora. é. Então, a gente também tô nesse projeto aí. Agora a gente deu uma parada por enquanto, que ela não está aqui em São Paulo, mas assim que ela retornar, a gente vai voltar a escrever. Quer dizer, é uma coisa assim para ela mesma, Sim. né? E quero concluir o Lírio 2, que eu tenho ainda tem muita história para contar. E, o projeto do Motley Crue, Uhum. que eu tinha até um nome, se eu fosse homem, eu seria um Motley Crue. Eu comecei a fazer, me empolguei, me interessei, achei assim divertido o que eu estava descobrindo e tal. Mas aí ficou um pouco complicado, eu não sei por quê. É, tanto é que não sei se você conhece o. Ai, me deu até um branco agora. É um grande amigo aqui, que ele era do Brasil, ele mora em Miami. Ele me mandou 3 livros na época, me mandou vários materiais. O pessoal começou a me mandar material do Motley Crue. O pessoal achou interessante a ideia, né? Hum. E aí eu cheguei até a receber ameaça. Cheguei a receber ameaça por causa disso. É muito estranho falar isso, né? Mas eu vou te falar um pequeno detalhe do que aconteceu. É muito fake. Eu fiz a resenha do filme The Dirt, né? Do Motley Crue. Então, Maravilhoso. tem muito, Maravilhoso. é muito bom, né? Muito Aí eu bom. fiz a resenha e marquei todos eles. Marquei todos eles. Falei, marquei por marcar, né? Só que aí começa a aparecer muito fake, né, no Instagram, muito fake, muito fake, muito fake. E aí o Tommy Lee tinha 2 contas, e numa outra conta dele, que nem o Nick Six também tem, e que é das fotos que ele tira. E aí ele falou assim: olha, a gente não vai poder falar por aqui, porque quem administra essa conta não sou eu o tempo todo, então eu vou te passar o meu WhatsApp para a gente manter contato. Eu falei, é fake, né? Lógico, né? Aí eu comecei a ver só até um dia chegar, ele começou a falar tal, e eu fazia perguntas, e ele me fazia perguntas, ele falava muito. Aí eu comecei a desconfiar, eu falei, não é possível, é um fake, não, eu não posso estar com essa sorte, né? Eu falei, é um fake. Aí eu peguei e falei assim, olha, e vamos parar de falar. Tudo bem, ele não me pediu dinheiro, não pediu nada para tentar me dar um golpe, mas eu peguei e falei assim: olha, vamos parar de falar, porque você é fake e eu vou te bloquear. Bloqueei. Quando eu entrei no Instagram, o perfil dele me bloqueou, o perfil oficial. Eu estava bloqueada no perfil oficial. E aí, o que que você pensa numa história dessa? O que que você Magoou. pensa? Magoou. Hã? Magoou. Eita, que coisa. Não, mas então era ele? Até agora que eu fico pensando, era ele ou não era? Eu fico pensando isso. Será que era ele? E aí eu comecei a receber algumas ameaças pelo SMS, de algumas mulheres de lá, de- da, da própria Sunset Strip, da rua ali deles, do bairro deles ali, dizendo que você, brasileira,
você conseguiu chegar perto do Tommy Lee, mas você vai cair do cavalo, você vai não Nossa, sei o quê, sabe? Umas sim, coisas assim meio. Ah, eu falei, não, eu não fiquei com preguiça, sabe? Falei, não, não vai rolar, né? Deixa eu ir para outros campos, porque é muito trabalho, eu também não vou ficar perdendo tempo com isso, né? É isso. E estou essa batalhando para essa ficção, para ver se sai. Tem alguns livros de citações também. Alguma coisa esse ano eu quero lançar. que Vamos legal. ver se rola. Muito bem. E como é que tá? E como é que tá? Bom, às vezes você falou que as vendas da biografia do que estão indo super bem. E qual que é a sua expectativa com relação a, ao teu futuro quanto escritora? Você vai continuar fazendo teus trabalhos? Você tem vontade de trabalhar algum outro artista? Eu gosto de escrever, né? É, como eu tinha outras histórias, como eu já tinha escrito, eu compus algumas músicas no colégio, eu participei daquele festival que tinha ali na Paulista, sabe, no Objetivo, tinha os Uhum. festivais ali de Festivais de música. escola, verdade. Eu cheguei a compor algumas músicas, bem, tem coisa antiga minha aí guardada. Então, eu sempre escrevi, mas a primeira vez que eu tive a oportunidade de lançar oficialmente como escritora foi agora. Então, isso me empolgou, eu convivo com isso, eu convivo com essa coisa de escrever e eu pretendo escrever. O que eu preciso finalizar é não só ficar no KK, tudo bem, mas eu quero finalizar ainda essa história, chegar até o ponto que eu quero. Mas eu não sei se eu continuo com biografia, eu acho que eu vou continuar com as minhas histórias. Entendi. Só se surgir assim um convite, uma oportunidade, aí sim, né? Mas eu já pensei em algumas pessoas muito próximas até, sabe? Tem algumas pessoas assim que. Mas ainda eu não posso nem falar o nome, porque é coisa que está Não, na minha cabeça. Eu é não cheguei nem lógico. a falar com a pessoa. Sabe quando você pensa, mas assim, Aham. está na minha cabeça. Eu não Não, cheguei a comentar com a pessoa. não, guarda aí e na hora certa você vai acabar divulgando e fazendo É, acontecer. tem certas coisas que a gente precisa guardar mesmo aqui dentro, sabe? Então vamos ver o que que rola. Mas escrever, eu pretendo continuar escrevendo. Lógico que para uma pessoa que trabalha fora, que tem seus compromissos, eu não posso ficar o tempo todo só escrevendo, senão eu já tinha feito acho que uns 4, 5 livros depois do Lírio, mas realmente a gente tem um tempo controlado, né? Entendi. E mas que eu pretendo esse ano tem que sair algum livro. E a própria editora falou para mim, se for um livro de rock, como deu um resultado bom, eles vão me apoiar, assim, tipo 50%, eles já vão me dar uma força, entendeu? Então vamos ver. Provavelmente vai ser o Lírio 2 que eu vou continuar. Ah, legal. E como é que faz para encontrar o teu material e como que as pessoas te encontram? Então, atualmente eu não, eu fechei o Facebook, atualmente. Uhum, Eu estou dando um tempo com o Facebook, mas eu estou no Instagram, é sim. Rita underline Priest. Rita Priest. Não é difícil de achar, né? É Aham. Rita underline Priest, o lírio do heavy metal, que é o nome do livro. Você tem um canal no YouTube também. Tem o canal no YouTube, que é Rita Galone, que é o nome do livro, Qual que é a mas ideia assim, do canal no YouTube? aí surgiu várias ideias. Surgiu, até cantar eu cantei já no canal. Eu vi. Você manda super bem, meu. Você manda bem. Então, até cantar eu já cantei. Eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu ainda não defini o que vai ser o canal. Eu queria fazer um canal de entrevista também, Aham. sabe? Falar sobre o metal feminino, a mulher que luta para que já tem família, tem filhos, e o dia a dia de uma heavy metal mulher, sabe? Legal, hein? Pensei em várias, pensei em várias ideias, mas ainda não.
Como eu trabalho com reiki, com energia, também pensei em falar alguma coisa de esoterismo. Então, ainda não está nada definido. Mas para me encontrar, para falar comigo, pelo Instagram é mais fácil. Que é o Ok. Rita_Priest. Rita Underline Priest. E se alguém quiser comprar o livro, o teu material, como que faz para encontrar? É bom diretamente com você? Então, eu tenho alguns exemplares comigo, tenho muito pouco, acho que eu devo ter uns três cópias. No de estoque tem lá no Valcir, tem Uhum. o meu livro lá. Na Americanas.com também É, tem, pela Americanas. Na Amazon e Submarino, sim. esses três. Muito bem. Pô, que da hora. Muito bem, Rita. Menina, quanto tempo, que bom. Muito obrigado pelo tempo aí, a gente está conversando. Obrigado por ter atendido o canal. Orgulho, Eu uma que te honra agradeço, muito grande. a honra é minha. Não, essa há muito tempo, lembra? Quando você lançou lá em 21, 22, a gente tentando e não dava Nossa, não certo. E cada hora encaixava, acontecia né? uma coisa. Mas agora tô. Até ontem escorregou, mas deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Que bom. Bom falar contigo. Bom contar com seu carinho, sua amizade. Eu também. Muita luz, muita Obrigada pela alegria. sua amizade também. Não, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E é sempre muito bom falar contigo. Rita, eu queria só para te pedir mais uma coisa só. Manda um recado para a galera que está te assistindo aí, pessoal que quer fazer alguma coisa diferente, ou mesmo alguém que se sentiu inspirado e tocada pela tua experiência. O que você poderia dizer para as pessoas? A partir do momento que você sente tocar alguma inspiração interna de você realizar algum desejo ou algum sonho que você tenha, que você queira realizar, se esse sonho já existe dentro de você, é porque ele pode se concretizar. Então, vai depender de você acreditar, nunca desistir, nunca duvidar e sempre acreditar que você pode alcançar aquilo que você deseja. Pode demorar? Vai ter obstáculo? Vai. Vai ter não? Vai. Mas são esses nãos e são os obstáculos que vai te fortalecer. Se realmente você tem um sonho, vá em frente, nunca desista. Entendeu? Isso aconteceu com o KK, porque ele jamais imaginava que ia ser um guitarrista de heavy metal tão conhecido, né? E Uma banda. aconteceu comigo também, e pode acontecer com qualquer pessoa. Basta acreditar. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Você tem que acreditar de verdade. É isso. Muito bem. Muito obrigado, querida. Muito Eu que obrigado mesmo. agradeço, viu? Galera, visite lá o canal no YouTube da Rita. Tudo bem que ela vai definir o caminho, mas siga no Mas Instagram. tem umas bandinhas, tem algumas coisas legais lá. Tá Aham. divertido. Boa, então, conheça lá, fortaleça, divulgue, Olha, vá atrás do livro escreva para ela. Não precisa escrever aqui no Etnos, não. Escreva para ela, ó, livro me incentivou, me senti inspirado, quero teu material. É importante você dar esse feedback e reconhecer o trabalho do artista. Certo, querido? certo, certo. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade que você me deu, Aham. porque logo no início porque eu tenho um perfil que é o meu perfil pessoal, que já tinha muito tempo, e eu fiz um perfil só para o livro, né? Logo no início desse perfil, eu coloquei os três primeiros capítulos. Eu Uhum. dei uma resumida e coloquei os três primeiros capítulos. Eu vou repetir, porque como está lá no final, então eu vou repetir. É, essa semana mesmo eu já vou colocar o primeiro, semana que vem o segundo e o terceiro, para o Sim. pessoal que não conhece já dar uma lidinha também. Tá bom, esteja atento aí você, hein? Tá bom, Nida. Tudo Tá de bom pra bom? ti. Obrigado. Muita Um paz, beijo muita para todo alegria. mundo, um abraço. Obrigado, viu, pela oportunidade. Gratidão. Foi um prazer enorme.